Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre Física 2, trocas de calor. É apenas uma introdução. No próximo vídeo eu vou me aprofundar mais nisso. A primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje é potência térmica. Potência térmica é simbolizado pela letra P. Não confundam em Física 1 com peso, ok? Potência térmica, o que seria isso? O objetivo da potência é medir, já que ela mede a rapidez com que o calor é trocado entre dois corpos com temperaturas diferentes. A gente falou sobre isso em calorimetria. Quando dois corpos estão com temperaturas diferentes, quer dizer que o calor vai passar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, é bom que você verifique novamente o vídeo de calorimetria. Continuando com essa parte, potência térmica é a razão entre energia térmica e a variação de tempo. T minúsculo é tempo. Energia, a gente sabe que em termometria significa quantidade de calor. Pode ser a sensível ou a latente. Só que dessa vez a gente só vai utilizar a sensível, ou seja, o quimacete. Então, a potência térmica é a quantidade de calor sensível ao longo do tempo. Lembrando que essas três incógnitas você também pode transformar em um triângulo, tá? É só você lembrar que o Qzão tem que estar em cima. Aí você pode lembrar que, já que Q é igual a M vezes C vezes ΔT, no lugar do Q que está aqui em cima, não posso colocar M vezes C vezes ΔT? Posso. Então, conclui que continua sendo a mesma fórmula. Potência térmica é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é maiúsculo, ao longo do tempo, tá? Mas se você preferir, você pode usar essa fórmula aqui, que é mais curta. A unidade de potência térmica no sistema internacional é o watts. Você pode botar simplesmente um W. E você tem que lembrar que uma caloria é igual a 4,18 joules. Por quê? Porque quando você faz essa primeira conta do quimacete, a resposta do quimacete vai sair em calorias. Só que, para a unidade ser o watts da potência, você tem que transformar essas calorias aqui em joule. Como? O resultado que você tiver aqui em cima é só você multiplicar por 4,18. Vou te mostrar no exemplo logo mais. Próxima parte seria, efetivamente, a troca de calor. Trocas de calor entre dois corpos. Quando que ocorre essa troca de calor? Quando dois corpos estão com temperaturas diferentes. Você pode perceber que aqui eu botei uma legenda dizendo que o parêntese seria a agitação da molécula. Vocês podem perceber que os dois corpos têm 3 moléculas aqui, só que a agitação dessas 3 moléculas do corpo A é bem menor do que a agitação das 3 moléculas do corpo B. Vocês podem verificar pelo número de parênteses. Logo, a gente pode concluir que a temperatura do corpo A é menor do que a temperatura do corpo B. O que isso faz? Faz com que a energia térmica em trânsito, ou seja, o calor, saia do corpo B em direção ao corpo A. Essa passagem de calor vai parar quando os dois corpos estiverem com a mesma temperatura. Ou seja, se o corpo B ele vai ceder calor para o corpo A, você pode concluir que o corpo B vai perder calor, ou seja, ele vai ter um saldo negativo. E o corpo A, que vai receber esse calor, vai ter um saldo positivo. Por exemplo, se o corpo B ele cedeu uma quantidade de calor de 200 calorias, o saldo dele vai ser negativo 200 calorias. Porém, o corpo A recebeu essas calorias, então o saldo do corpo A vai ser positivamente 200 calorias. Então, a quantidade do calor recebido, que é positiva, é igual à quantidade do calor cedido, que perdeu essas calorias. Isso aqui vai ser igual em módulo. Então, a gente pode concluir que a quantidade do calor recebido por A mais a quantidade do calor cedido por B tem que dar sempre zero, já que esse cara perdeu 200 e esse cara ganhou 200. Então, mais 200 menos 200 dá sempre zero. Então, você pode concluir que a quantidade de calor recebida pelo A mais a quantidade de calor cedida pelo B é igual a zero. Sabendo que cada um desses Qs vem da fórmula do quimacete, M vezes C vezes ΔT, a gente pode concluir que essa fórmula aqui pode ser expressa dessa maneira aqui embaixo. Quimacete do A mais o quimacete do B é igual a zero. E sabendo que a variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial, essa fórmula também pode ser reescrita da maneira aqui abaixo, ó. Em M vezes C, TF menos T0 de A,
mais M vezes C vezes TF menos T0 de B tem que dar zero. Só que essa fórmula aqui você só vai usar quando forem substâncias diferentes, massas diferentes. O que vai acontecer? Você pode perceber que nessas duas expressões o TF é o mesmo. Por quê? Eu vou misturar a substância A e a substância B. Se eu deixá-las por um tempo, eles vão trocar de calor, então a temperatura final dos dois corpos vai ser igual, ou seja, a TF do A vai ter que ser igual a TF do B. A conclusão que nós tiramos é que, se as duas temperaturas finais é a mesma, a gente pode chamar simplesmente de TF. TF é a temperatura final da mistura, ou seja, é a temperatura de equilíbrio térmico da mistura. E onde a gente vai misturar essas substâncias? A gente sempre mistura num recipiente, vocês podem ver aqui o recipiente, o corpo A e o corpo B. Esse recipiente aqui é chamado de calorímetro. É um recipiente que não deixa o calor de dentro sair, nem o calor de fora entrar. Não deixa haver troca de calor entre o ambiente externo e o interno. A gente também pode definir como sendo um ambiente hermeticamente isolado, usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocada entre corpos de temperaturas diferentes, que no caso seriam A e B inicialmente. Só que tem um detalhe. Você não precisa usar aquela fórmula enorme se as duas condições são essas. Se o corpo A e o corpo B na questão tiverem, primeiramente, a mesma massa, ou seja, 300 gramas aqui e 300 gramas aqui, e se eles forem a mesma substância ou o mesmo corpo, por exemplo, 300 gramas de prata aqui, 300 gramas de prata aqui, ou 200 gramas de água aqui, 200 gramas de água aqui. Se você misturar dois corpos que têm a mesma massa e que sejam a mesma substância ou o mesmo corpo, você conclui que o calor específico dos dois é igual. Então, você não precisa usar aquela fórmula enorme, você pode usar simplesmente uma média aritmética. Você vai pegar a temperatura final, vai ser a temperatura inicial do corpo A mais a temperatura inicial do corpo B, vai somar os dois e vai dividir por 2. Você vai fazer uma média de dois valores de temperatura. A temperatura final da mistura, a unidade dela é em graus Celsius. Vou colocar alguns exemplos aqui. Coloquei apenas 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo diz que uma fonte térmica é utilizada por imersão para aquecer 200 gramas de água durante um intervalo de tempo de 5 minutos, variando a temperatura da água em 30 graus Celsius. Se o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, a potência térmica dessa fonte é de, lembrando que 1 caloria é igual a 4,18 joules. Então, aqui é uma questão de múltipla escolha. Você tem que determinar a potência térmica da fonte. Lembrando que a potência térmica é simbolizada pela letra Qzão, que é o quimacete, sobre a variação de tempo. O tempo que ele forneceu para você no enunciado foi 5 minutos, mas você sabe que você tem que passar para segundo. Se 1 minuto tem 60 segundos, 5 minutos vezes 60 dá 300 segundos. Esse é o valor do tempo que você vai usar na questão, não vai mais usar os 5. E a variação de tempo foi fornecida no seu enunciado, foi 30 graus Celsius. Então, agora é só a gente calcular o quimacete primeiro e depois voltar para a fórmula da potência. Vamos calcular primeiro o quimacete. Q igual a M vezes C vezes ΔT. A massa foi fornecida 200, o calor específico da água também foi fornecido 1, e a variação de temperatura foi 30. Multiplicando esses três valores, você tem uma quantidade de calor sensível de 6.000 calorias. Porém, vocês lembram que, para você calcular a potência, as suas calorias elas têm que estar em joule. Então, como é que você transforma a caloria para joule? Multiplicando o seu valor por 4,18. Multiplicando 6.000 por 4,18, você vai ter uma quantidade de calor de 25.080 joules. Tendo a quantidade de calor em joule, você volta para a fórmula da potência e finaliza a sua questão. Potência é a quantidade de calor em joules sobre o tempo em segundos. Potência é 25.080 joules sobre 300 segundos. Dividindo esses dois termos, você vai achar uma potência de 83,6 watts, porque joule por segundo dá watts. O gabarito oficial é a letra D. E o nosso último exemplo dessa aula seria que, num calorímetro, misturam-se 400 gramas de álcool a 60 graus Celsius com 400 também gramas de álcool a 90 graus Celsius. Então, você tem duas quantidades de álcool.
400 gramas de álcool, que estava a 60, e você vai misturar com outros 400 também de álcool a 90 graus Celsius. Sabendo que não houve mudança de estado físico, determine a temperatura de equilíbrio térmico da mistura, ou seja, a temperatura final da mistura. Você não precisa usar essa fórmula, aquela enorme, não, que é 1 mais Q2 igual a 0. Por que você não precisa usar essa fórmula? Porque a gente caiu nas duas condições. Você tem a mesma substância, ou seja, álcool, e também caiu na segunda condição, mesma massa, 400 gramas do primeiro álcool e 400 gramas do segundo álcool. A única coisa que mudou é a temperatura inicial dos dois álcools. Então, você vai poder usar a média aritmética. TF é igual à temperatura inicial do primeiro corpo, que é o álcool, mais a temperatura inicial do segundo corpo, que também é álcool, dividindo por 2. Substituindo os valores, a temperatura do primeiro álcool é 60 graus Celsius. A temperatura do segundo álcool é 90 graus Celsius. Somando esses dois valores, você tem uma temperatura de 150, fazendo uma média de 2. Por que 2? Porque são duas quantidades de álcool. Se fossem 3 quantidades de álcool, você só botar 3 aqui embaixo. E assim por diante. Finalizando a temperatura final da mistura, ou a temperatura de equilíbrio térmico da mistura, é a razão de 150 por 2, temperatura final 75 graus Celsius. Finalizamos a aula de hoje.